Ele cria o firmamento, Ele cria a porção de água, Ele separa, né, as águas, né, da terra, e Ele vai vendo que isso tudo é muito bom, que isso vai alegrando os olhos dEle. Deus cria o jardim, e a partir do momento que Ele cria o jardim, Ele também cria o homem, e Ele deposita o homem dentro do jardim. Amém? E a palavra de Deus fala que esse homem, ele é criado conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. E logo depois ter criado todas as coisas, logo depois ter criado todo o ambiente, para que esse homem pudesse, né, desfrutar de tudo aquilo que Deus tinha já criado para ele. A palavra de Deus vem falando que Deus dá governo para ele, Deus dá domínio para ele, né? Deus pede para que ele dê nome a todas as coisas, dê nome aos animais, e Deus começa a ter um relacionamento de governo e de domínio com esse homem. Esse homem que a gente está falando é Adão, todo mundo já conhece essa história, né? É importante para aquilo que a gente vai falar aqui por momento de dízimos e ofertas. E aí chega um determinado momento que esse homem cai, ele peca. Estou falando aqui, estou parafraseando, sabe, porque todo mundo já conhece bem essa história. E aí, com a queda do homem, entra o pecado, a separação de Deus, e a partir daquele momento, o homem começa a ter a consciência desse pecado, e esse pecado começa a trazer algumas consequências para esse homem, e esse homem começa a ter culpa, esse homem começa a ter medo. Aquele mesmo homem que um tempo atrás estava governando, estava dominando, a partir do momento que ele peca, ele começa a perder o domínio, ele começa a perder o governo, ele passa a ter medo, ele passa a ter vergonha, ele perde a proteção, ele cai, ele sai da presença do Senhor. E a palavra, e olha que interessante que a palavra de Deus fala, que ele cria um homem um pouco menor que ele. Então a gente, né, eu creio que ele cria o homem com atributos muito parecidos com o próprio, né, ele é imagem e semelhança, então Deus cria o homem com atributos muito parecidos com o dele. Afinal de contas, a imagem é a semelhança, e hoje nós somos filhos, né, de Deus através de Cristo Jesus. E esse homem começa ali a sofrer as consequências do seu próprio pecado. Mas eu queria trazer uma boa notícia para você, querido, que a consciência do pecado que reinava sobre Adão quando ele caiu, quando ele pecou, hoje em Cristo Jesus, essa consciência ela já não existe mais. Essa culpa, o medo que recaía sobre o homem na antiga aliança, na criação de todas as coisas, isso já não recai mais sobre nós, porque a palavra de Deus em Efésios, nós vamos abrir agora, fala que em Cristo, que Deus nos coloca em Cristo Jesus, e Cristo Jesus nos coloca nos domínios espirituais para ser abençoado com todas as coisas. E a palavra de Deus fala que dessa forma, com isso que Cristo faz, Ele faz com que a gente se chegue próximo de Deus sem culpa. Então aquela culpa que reinava, aquele medo que reinava sobre o homem caído, hoje em Cristo Jesus já não reina mais sobre nós. A palavra de Deus fala que hoje, né, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Mas Marcela, o que isso tem a ver com dízimos? O que isso tem a ver com ofertas? Tem tudo, querido. Porque hoje você tem a oportunidade de adorar a Deus com seus dízimos, com as suas ofertas. A palavra de Deus fala que Deus cria o homem para a sua própria adoração. Então quando o homem peca, Deus perde essa oferta de adoração do próprio homem. Toda vez quando, na viração do dia, quando Deus ia ter com o homem no jardim, o homem ofertava a ele um relacionamento, o homem ofertava uma adoração. E com o pecado isso cai, mas em Cristo Jesus isso é restaurado. E hoje nós podemos ofertar a Deus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Podemos ofertar a Deus o nosso corpo, podemos ofertar a Deus a nossa mente, a nossa alma, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos amigos, as nossas igrejas, os nossos compromissos. E olha só que interessante, abre aí 2 Coríntios capítulo... Ei, aleluia!
2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, eu já vou ler para a gente ganhar tempo. Diz assim, olha, pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, na versão que eu estou lendo diz, a oferta pelo nosso pecado, para que por meio dele, quem? Cristo, fôssemos declarados justos diante dele. Jesus Cristo é aquele que nos coloca novamente numa posição junto com Deus. Ele restaura essa comunhão, Ele restaura o domínio, Ele restaura o governo, Ele restaura, Ele dissipa o medo, Ele dissipa a culpa, e hoje, aquilo que separava o homem de Deus, hoje já não separa mais, e hoje nós temos liberdade para dizimar e ofertar sem culpa, sem medo, tendo a certeza que eu vou depositar o meu dinheiro no gasofilácio e a conta amanhã vai estar paga. Aleluia, não vai faltar gasolina para o meu carro, não vai faltar mantimento na minha casa, e eu declaro em nome de Jesus essa mesma realidade recaindo sobre você, meu irmão, porque você já teve a sua vida totalmente, plenamente restaurada, e Jesus Cristo te faz assentar numa região celestial, e toda essa bênção hoje, querido, ele recai sobre você. Então eu queria que você ficasse de pé nesse momento, para que a gente possa orar e entronizar, lembrar dessas verdades sobre que já recai, que já é uma realidade sobre as nossas vidas, porque, Senhor, porque onde o Senhor está, há liberdade. Então eu quero, Pai, nesse momento orar pelos meus irmãos. Sim, Deus, a Tua palavra diz, em Efésios, capítulo 1, versículo 3, que todo louvor seja dado a Ti, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mas antes de criar o mundo, aleluia, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então levante suas mãos. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, uma consciência limpa, uma consciência pura, mente sem culpa, mente sem medo de ofertar, sem medo de dizimar, sem medo de ofertar para os seus irmãos. Declara ao Pai casas supridas, declara ao Pai portas de empregos abertas. Sim, Pai, porque quando o Senhor cria o homem, o Senhor fornece todo o suprimento para ele, quanto mais agora numa nova aliança. Pai, eu declaro novos empregos, promoções alcançando meus irmãos, empresários bem-sucedidos nessa igreja. Senhor, em nome de Jesus, porque estamos no culto, e o culto é quinta-fé, e nesse mês nós vamos falar sobre justiça de Deus, e hoje, ó Pai, através de Cristo Jesus, o Senhor nos coloca numa posição, ó Pai, de confiança diante do Senhor. Então, ó Pai, eu ligo isso tudo no céu, porque a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, que o Senhor possa alcançar cada um dos meus irmãos com essa palavra, em nome de Jesus. Em posse dessa consciência, querido, você pode sair do seu lugar e vir dizimando e ofertando com alegria. Amém. Viver cercado por
Jesus. Tu és poderoso, não há outro como tu. Te amamos, Jesus. Não há outro como tu. Soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Não há outro como tu, soberano e fiel. Esse é o seu Deus. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia, Jesus, Jesus, teu nome tem poder, Jesus. Aleluia. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus. Tu és Jesus. Oh, tu és Jesus. Tu és o princípio de tudo, o autor da vida, aquele que era, que é e que há de vir. Oh,
no Senhor tudo se inicia e tudo se encerra. A nossa vida está lançada no Senhor. Colocamos a nossa dependência em Ti, Pai. O autor e consumador da nossa fé, aquele que criou todas as coisas, o soberano de todo o universo, aquele que é o agir e o efetuar, aquele que tem o domínio de todo o universo sobre a palavra de sua boca, aquele que sustenta tudo que foi criado com a sua palavra. Adoramos o Senhor. Adoramos o Senhor. Adoramos a Ti, ó Pai, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Aquele que não poupou o seu Filho, antes o entregou para morrer, nos resgatando do que era mortal, nos livrando da maldição da lei. Soberano de todo o universo, soberano de todo o universo, te louvamos, Jesus, te louvamos, Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Todo joelho terá que se dobrar diante da sua majestade. Toda a língua terá que confessar o seu senhorio. A sua palavra diz que os nobres e os poderosos desse mundo se dobrarão diante da sua majestade. Renderão as suas coroas diante da sua glória. E confessarão que o Senhor é o soberano de toda a terra. Obrigado, Jesus, por nos ter dado vida e vida em abundância. Obrigado por ter morrido a nossa morte e ter nos dado a sua vida. Obrigado por ter sido feito pobre por nós, para que no Senhor nós fôssemos ricos. Obrigado porque o Senhor se fez enfermo, para que no Senhor fôssemos curados. O Senhor se fez miserável, para que no Senhor nós fôssemos feitos justiça de Deus. Você não teve por usurpação a sua vida por preciosa, mas como ovelha muda foi até o matadouro. Morreu a morte de cruz e foi humilhado. Mas ao terceiro dia, não era justo ele permanecer morto, porque nele não foi encontrado dolo algum. O Senhor ressuscitou da morte, foi exaltado nas alturas, foi-lhe dado um nome sobre todo nome. Um nome que tem poder, um nome que tem poder para curar, para livrar, para restaurar, para dar vista aos cegos, para levantar o aleijado, para dar alívio ao oprimido. E o Senhor deu esse nome à sua igreja como uma procuração de autoridade. Obrigado, Jesus. Nada que nós possamos fazer compensa o que o Senhor fez por nós, mas podemos fazer algo por Ti. Em nome de Jesus, Santo Espírito, eu me coloco submisso ao ministério do Senhor. Que seja uma noite inspirada pelo Senhor, pela unção do Teu Espírito. Você tem liberdade para operar em nosso meio, o seu querer, o seu agir. Obrigado, Espírito Santo, pela Tua unção sobre nós, pela graça que nos basta. Em nome de Jesus.
Amém. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, gente. Vocês são uma bênção. Aleluia. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Você está bem? Amém. Aleluia. Sabe, irmãos, enquanto nós estávamos nesse momento, para mim é sempre maravilhoso nós podermos tirarmos um tempo, ou dedicarmos um tempo, né, de adoração ao Senhor. Mas, rapaz, é poderoso se a gente entender bem o aspecto da adoração, aprendermos a entoar do nosso coração um louvor e adoração ao Senhor, podermos apresentar a nossa dependência a Ele, a nossa gratidão por tudo que Ele fez. Você é grato por tudo que Jesus e Deus têm feito na sua vida? Pelo que a palavra tem produzido? Eu sou eternamente grato, irmãos, porque não existe nada que a gente possa fazer que a gente vá compensar aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz, abdicando da sua vida para morrer uma morte que não era dele, que não era justo ele morrer, porque a Bíblia diz que não foi encontrado. A Bíblia diz que Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa interessante, ele não pecou, Deus fez dele pecado. Jesus não morreu, ele se entregou. Pensa aqui comigo, não foi uma morte natural, não foi o ciclo natural da vida, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se ele não havia pecado, irmãos, a morte não tinha direito desse pagamento. Você concorda comigo? A morte não era justa receber como Jesus receber como pagamento a morte, porque ele não havia pecado. Mas é bem interessante, irmãos, uma vez eu vi uma ministração do reverendo Kenneth Hagin Jr., e ele falou que se Jesus não tivesse entregado o espírito dele naquela cruz, ele estava pendurado lá até hoje, não tinha morrido. Irmãos, Jesus por várias vezes se ausentou de momentos onde as pessoas queriam matá-lo, não por medo de morrer, mas porque ele não era o tempo das pessoas entenderem de fato o que ele estava apresentando. Porque poderiam tentar apedrejar ele, meu filho, fazer o que quisesse, ele não ia morrer não. Porque ele já tinha sido chicoteado, já tinha sido chicoteado. Ele tinha recebido uma cruz de espinho sobre a sua cabeça. Não foi? Quem aqui já se machucou em algum espinho? Levanta a mão. Na mão ali, negócio. Eu lembro quando eu era adolescente, minha avó tinha uma plantação de rosa na casa dela, irmão, era enorme a plantação que ela tinha. Não sei se eu já contei essa história aqui. Se eu já contei, eu vou contar de novo, eu não lembro, então eu vou contar. Se é para mim, essa é a primeira vez, eu não lembro se eu contei. E aí eu andando de bicicleta, eu fiz uma curva errada. Quando eu fui frear a bicicleta não tinha freio. E aí eu bati num canteiro, mais ou menos dessa altura assim, com a roda da frente, e estava de bermuda. Casa de vó a gente fica à vontade, né? Eu tinha uns 13, 14 anos nessa época, mais ou menos na idade do João Pedro. Estava de bermuda, sem chinelo e sem camiseta, só aquela bermuda, aquele short. E eu acelerado em Recife, pau, bati do canteiro, voei para dentro do rosaral. Aí você já imagina a cena, né? Minha avó mesmo saiu gritando, desesperada. Eu pensando, ela vai me acudir, ela gritando, minhas rosas, eu já falei que não era para quebrar minhas rosas, quebrou minhas rosas tudo. E eu disse, vó, estou todo arranhado, meu irmão, todo ensanguentado, todo arranhado, aqueles arranhão fininho, né, que aquela rosa, aquele espinho de rosa dá, não penetra e você fica lá todo aleijado, não, é só arranha fino. Mas para prestar atenção, os espinhos que Jesus recebeu na sua cabeça, segundo os estudiosos falam, de que ele tinha aproximadamente de 3 a 4 centímetros. E aquilo foi colocado na cabeça, não foi colocado com carinho. A Bíblia diz que depois que colocaram, bateram para que os espinhos cravejassem. E ainda assim, ele não morreu. Foi pendurado na cruz, foi transpassado pelos nossos pecados, uma lança penetrou a sua lateral e ainda assim, Cristo não morreria, irmãos. Ele só morreu quando entregou. Ele disse, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Quando ele consumou a obra, a Bíblia diz que aí ele morreu. Mas morreu uma morte que não era justa para ele morrer. Morreu uma morte que era justo eu e você morrermos. Mas ele decidiu
por amor a mim e a você, morrer a nossa morte para que hoje nós pudéssemos ter a vida, diga-se comigo, dele. Não é a minha vida e não é a sua vida, é a vida dele. Então nessa noite, irmãos, eu queria falar um pouco para você sobre os frutos de justiça. Nós estamos num tempo onde estamos falando sobre a justiça de Deus. É maravilhoso, irmãos, eu amo falar sobre esse assunto, eu amo dar essa matéria no Rema, sou apaixonado por esse assunto. Mas é importante a gente também falar, porque quando a gente fala sobre a justiça de Deus, quem estava aqui na quinta-feira passada, que momento maravilhoso, que palavra preciosa, irmãos. Seria tão maravilhoso que a igreja estivesse cheia com a palavra que o pastor Fabrício trouxe, para que a gente pudesse de fato ser edificado. Se você não veio, a pessoa diz assim, crente não perdeu, perdeu de verdade. Então, mas você tem a oportunidade de ganhar, porque ainda está gravado no YouTube lá, você pode assistir, e não perder esse tempo. Foi maravilhoso. Mas também, irmãos, é bom demais quando a gente vai falar sobre as nossas responsabilidades e sermos justos. Os amém diminui, obrigado pastor, obrigado Lena pelo amém. Depois eu dou uma oferta para você. É verdade, irmãos, eu e você como justos temos responsabilidades também. Porque a posição que nós temos de justo hoje não é uma posição de comodidade. Nós não fomos chamados de justiça para ficarmos cômodos com aquela posição, para ficarmos confortáveis. É uma posição de conforto? É sim, irmãos. Nós somos filhos de Deus, é extremamente confortável ser filho de Deus. Mas existe uma responsabilidade muito grande. Porque o filho de uma autoridade, ele sempre está numa posição de destaque, onde as pessoas estão olhando para ele, para ver como é que é o tipo de comportamento dele. Eu posso falar isso por experiência própria. A gente, como filho de pastor, as pessoas estão sempre olhando para ver, o filho do pastor. Se o filho do pastor tem essa responsabilidade todinha, imagina a gente que é filho de Deus. Se as pessoas estão vendo as atitudes do filho do pastor, vai dizer, será que o filho do pastor está fazendo isso? Será, como é que o filho do pastor está? Se as pessoas estão, imagina para quem é filho de Deus. Você pode não ser filho de pastor, mas filho de Deus você é. Então nós temos uma responsabilidade em andar em conformidade com essa regra. Amém? Queria que você pudesse abrir sua Bíblia comigo lá em Filipenses, capítulo 1, no versículo 3. Filipenses capítulo 1, verso 3 diz assim, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Presta bem atenção, olha só o que Paulo está falando para a igreja de Filipe. Ele diz que todos eles da igreja, ele carrega no coração. Aí ele diz assim, porque todos vocês são participantes comigo. Aí ele usa alguns momentos que não sei se é tão agradável as pessoas serem participantes com os outros, né? Porque ele cita, por exemplo, ele diz, na cooperação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la. Aliás, é justo que assim eu pense de vós, porque vos trago no coração, seja na minha algema. Ele está dizendo, seja na minha prisão, você tem que estar junto comigo. Aí ele diz, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Quem aqui é participante da graça? Aí Paulo está dizendo aqui, rapaz, a gente tem que ser participante de tudo junto. Da graça, da defesa do Evangelho, do amor para com os irmãos, nas algemas. Olha só que coisa maravilhosa. Não sei se você gostaria de ser preso com Paulo, mas vou te garantir que não era um negócio muito legal onde Paulo vivia, andava de vez em quando, não. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia,
de Cristo Jesus. Verso 9. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aí Paulo diz, irmãos, eu oro para que no dia de Cristo, vocês se apresentem com frutos de justiça, que é mediante Jesus Cristo. Ele está dizendo, por causa da vida de Jesus em vocês, vocês podem produzir frutos de justiça. E vale ressaltar que nesse exato momento aqui, Paulo não está se referindo ao fruto do Espírito. Fruto de justiça é uma coisa, fruto do Espírito é outra. Preste bem atenção. Ele está falando aqui agora sobre a disponibilidade que a gente precisa ter no serviço para com o outro. Porque a gente precisa, irmão, se apresentar. Ele está dizendo aqui, a gente precisa se apresentar no dia de Cristo. E você vai prestar conta no dia de Cristo pelo quê? Pelo que você fez. Pelo que você prestou de serviço, irmãos. É importante a gente falar, nós não estamos aqui, meu irmão, por causa do serviço, nós não fomos salvos por causa do nosso serviço, não fomos Efésios. Paulo vai falar em Efésios que nós não fomos salvos pelas nossas obras, nós fomos salvos pela graça. Isso não vem de nós mesmos, isso é um dom de Deus. Mas nós fomos salvos para o quê? O próprio Cristo nos deixou o objetivo da nossa salvação. Irmãos, como a gente já falou, eu já falei aqui, vi várias pessoas já falando. Professor Ranilson ministrando no domingo passado, o pastor Ranilson estava aqui, ele falou sobre isso também. Ele citou até o exemplo que no batismo era mais fácil, se a gente aceitasse Jesus, fosse batizado, fosse salvo só para ir para o céu. Mais fácil na hora que ele foi batizado, o pastor segurar lá um pouco, né? Segurar um pouco mais, já partia direto. Mas presta bem atenção, se a gente fosse salvo para isso, meu irmão, se a gente fosse salvo somente para isso, não fazia sentido eu e você estar aqui ainda. Mas Jesus deixou uma missão muito clara, ele disse o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda, diga-se comigo, toda criatura. Ele está falando, você precisa ser rápido, a gente precisa acelerar, a gente precisa dar um passo. Eu estava conversando com as pessoas sobre isso, estava conversando com a Thaís, conversei com o Renato. Irmãos, a gente precisa amadurecer como igreja. Que bom que hoje só tem crente, ó. Tem o povo da igreja. A gente precisa amadurecer. Não estou falando como igreja, aqui igreja Verbo da Vida, Juiz de Fora, não. Estou falando como igreja, nós como corpo de Cristo precisamos amadurecer e avançarmos e sermos mais prestativos ao Senhor. Sabe por quê? Porque é impressionante como as pessoas chegam para nós e falam assim, eu tenho um chamado, eu acredito, eu fui chamado por Deus para algo, eu fui chamado para... Mas elas querem fazer o que gostam, no tempo que elas querem disponibilizar, da forma que elas acham que é a forma certa de fazer. Só faz o que quer, no tempo que está sobrando. Já pensou se Jesus fosse dedicar a nós somente o tempo que sobrava? Não, espera aí, calma, segura a peteca aí. Tem que terminar de fazer uns móveis aqui, porque tem que tomar conta da minha vida. Sabe que Jesus não tomou conta da vida dele em momento algum, ele tomou conta da vida dos outros. Entende o que eu estou falando agora aqui? Não estou falando para você ficar tomando conta da vida dos irmãos, não. Estou falando sobre você abrir mão da sua vida, você se dedicar pela vida dos outros. Ter disponibilidade, porque as pessoas têm disponibilidade. Quando dá, quando sobra, quando quer, para fazer o que gosta. E se o pastor não agradecer na segunda oportunidade, ele já não vai mais. Não sei, não, você nem aprendeu o que é ser crente ainda, se isso aconteceu. Porque ser crente, ser cristão, é ser um discípulo de Cristo, é fazer como Ele fez. Irmão, é maravilhoso a gente cantar, eis-me aqui, usa-me a mim. Mas a gente está disponível para fazer o que de fato Ele quer que a gente faça? A gente está disposto a abrir mão do que é precioso para nós? Eu estava conversando, irmãos, e presta bem atenção. Todo mundo que Jesus vai chamar
para fazer parte da sua primeira comissão de discípulos, dos primeiros líderes que ele iria treinar, não tinha ninguém à toa. Estava todo mundo fazendo alguma coisa. E todo mundo, o que estava fazendo, teve que deixar o que estava fazendo. Você já leu na Bíblia, com certeza, que Pedro estava pescando. Jesus era carpinteiro, foi ensinar Pedro a pescar e deu resultado. E Pedro, que era pescador, não tinha conseguido pegar nada naquela noite. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim, faz o seguinte, abandona as tuas redes e o teu barco e passa a me seguir. E você não vai mais ser pescador de peixe, a partir de agora eu vou fazer você pescador de homens, outra versão é pescador de almas, de vidas, seja o que for. Mas ele está falando de pessoas ali agora. Você já leu isso, não leu? Mas você já percebeu que não tem escrito Pedro girando para Jesus? Mas e aí, peraí, calma, segura aí, peraí, deixa eu saber primeiro, e minha mulher? E minha sogra? Porque ele carregava a sogra com ele. Pedro era mais ou menos como eu, meu irmão, tinha o carrego levando junto. Não, estou brincando. Tinha que levar o encosto, quer dizer, tinha que levar a sogra. Então, ele tinha que... Mas você veio perguntando, espera aí, menino. Eu estou pescando aqui, é o sustento da minha família, é a minha vida. Tu está mandando eu abandonar tudo, e a minha vida, como é que vai ficar? E olha que Pedro nem o Espírito Santo tinha. A gente tem. Olha que Pedro não tinha nem acesso à Bíblia para saber o depois do negócio, o resultado. A gente já sabe o resultado e ainda assim fica perguntando, opa, calma aí, rapaz. Espera aí, menino. Como é que vai comer lá em casa? Como é que a gente vai vestir? Quando Deus chama, às vezes, para a gente abrir mão de algo, espera aí, como é que fica? Não, espera aí, em primeiro lugar, essas coisas aqui. Aí vem com aquele negócio, não, porque irmão, criaram uma ordem. Diz assim, não, primeiro Deus, depois a família, depois o trabalho, depois... Qual é o versículo que está escrito isso? Sabe o que é? Na verdade, a gente quer colocar isso, simplesmente as pessoas colocam isso, criam isso, simplesmente para evitar o serviço na igreja, porque o serviço na igreja, na grande maioria das vezes, as pessoas usam a expressão, quem estava aqui na academia de ministros sabe o que é que eu vou falar, sobre voluntário. Não, porque a gente é voluntário. E o que é voluntário? Voluntário é alguém que faz algo sem receber nada de dinheiro, não é isso? Quem disse que a gente não recebeu? É porque a gente pensa só na bufunfa, né? Mas você esquece que você recebeu um pagamento antecipado, porque tu estava morto e recebeu vida? Acho eu de que receber vida em lugar de morte é mais valioso do que dinheiro. A Bíblia diz que ele já pagou um alto preço, então você já recebeu antecipado. Ele não deu 50 na entrada e 50 na conclusão do negócio dele, já deu 100%. A gente já sabe a história e às vezes a gente fica relutando contra isso. Não, espera aí. A gente precisa estar disposto, irmãos, a abrir mão de fato do que nós temos como vida, que no balaio final não é a vida que ele conquistou para nós. Porque a vida que ele conquistou dele em nós, fazendo o que ele nos chamou para fazermos. Mas ele não me chamou. Entenda bem o que é que eu estou falando, que eu vou falar aqui agora. Eu não estou me referindo a ministério, a 5 dons ministeriais ou um chamado na igreja. Porque às vezes Deus pode ter chamado você para ser um profissional em uma área específica, mas dentro daquilo que você está fazendo, você precisa ser o que Deus chamou você para ser ali. Ele não chamou apenas você para fazer um bom trabalho profissional, mas Ele chamou você para levar o Evangelho através daquele trabalho profissional que você está fazendo. Precisamos ser luz fazendo o que estamos fazendo, porque ser luz dentro da igreja, onde as lâmpadas já estão acesas, é tranquilo. Porque presta bem atenção, que se a gente tiver com todas as lâmpadas aqui acesas, no talo, no seu limite máximo, uma que estiver se apagando, não faz muito efeito. Mas se pegar aquela que está meio fosca, com meia vida, a vida dela ali já está meia mais ou menos, meio lá, meio cá, e acender ela onde está tudo escuro, ela já não faz muito efeito.
Aí quando você acende ela no meio do que está escuro, você percebe, opa, preciso ajustar a lâmpada. Preciso fazer uma revisão, ou até preciso trocá-la, colocar uma lâmpada nova aqui, acender essa chama para que possa iluminar direito. Então a gente precisa ter essa consciência, irmãos. Precisamos nos apresentar diante do dia do Senhor e sabermos, será que vamos estar diante dele de consciência limpa? Porque estar como justiça de Deus é uma coisa. Agora apresentar os nossos frutos de justiça é outra. No livro de Apocalipse diz que a noiva se veste com vestiduras brancas, que são seus atos de justiça. Presta bem atenção, a roupa, quem dá para a noiva, não é o noivo. A Bíblia diz que a noiva se veste dos seus atos de justiça. O noivo deu a liberdade para a noiva entrar no casamento. Comprou ela, mas é ela que vai se vestir para o casamento. Com seus atos. Como que vamos estar nos apresentando diante do Senhor naquele dia? Nós temos que ter uma expectativa em nosso coração, de ouvirmos que fomos servos bons e fomos fiéis. Fiéis ao que? Não é fiel a Deus, mas é fiel ao que Ele nos chamou para fazermos. Porque dizer que nós somos fiéis a Deus é tranquilo, irmãos. Eu sou fiel a Deus, eu nunca vou abandonar Ele. Mas e ser fiel ao que Ele nos chamou para fazermos? Ser fiel ao que Ele nos comissionou. Irmãos, é um privilégio ser filho, mas é um privilégio grandioso ser participante da expansão do reino. Ele está nos dando esse privilégio. A gente não pode ficar, irmãos, apenas como quero. Eu quero. Mas e a nossa disponibilidade de fazer e dar? De querer que alguém sempre faça conosco, de querer que alguém sempre ore por nós, de querer que alguém sempre oferte na nossa vida, mas é a nossa disponibilidade de orar por alguém, é a nossa disponibilidade de ser o abraço que aquela pessoa precisa, e a nossa disponibilidade de ser a mão generosa estendida que aquela pessoa precisa também. Aleluia. Precisamos ter essa consciência, nos apresentarmos diante de Deus, irmãos, com essa consciência. Rapaz, eu fiz. Paulo deixa muito claro quando está escrevendo a Timóteo. Paulo diz assim: olha, Timóteo, eu combati o bom combate. Na sua primeira carta, ele vai dizer de que ele busca o alvo, ele busca o prêmio da soberana vocação do Senhor. Ele diz: olha, eu não alcancei a perfeição ainda, mas uma coisa eu faço, deixando para trás as coisas, elas ficam lá. Mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus. Aí lá na frente ele vai dizer: ei, Timóteo, olha só, anteriormente eu te disse que eu ainda não tinha alcançado a maturidade perfeita. Mas olha, Timóteo, agora eu posso falar uma coisa clara para você. Eu combati o bom combate, eu corri a carreira e eu guardei a minha fé. Ele disse: olha, eu combati o combate da fé, eu corri a carreira da fé e eu guardei a minha fé. Saber ter a consciência, dizer assim, ó, quando chegar na trajetória, quando vê que já se aproxima o fim, irmãos, eu tenho consciência, eu combati o bom combate. Existe uma carreira proposta para mim, eu corri a carreira e eu guardei a minha fé. Eu não me abalei, eu não se deixei esmorecer no meio do caminho, porque, irmãos, a caminhada ela precisa ser corrida. Na caminhada tem alguns obstáculos, mas nós não podemos parar nele. Agora deixa eu dizer algo para você sobre essa caminhada, sobre essa carreira. Sabe que na carreira que nós fomos chamados para Deus para cumprirmos, ela existem regras, existem normas estabelecidas. E a Bíblia diz que o atleta, ele compete segundo as normas, ou segundo as regras estabelecidas. Não é como quem está desferindo um golpe no ar, que não sabe para onde é que está indo. Sabe, existem regras para a gente correr a carreira, existem normas para a gente correr. Aí você pode dizer: mas então quer dizer que eu sou obrigado a cumprir as regras? Não, irmãos, ninguém é obrigado a nada. Mas quem cumprir a regra tem um lugar para ele também. Onde? Na arquibancada.
Mas você só precisa entender o seguinte: quem está na arquibancada paga para assistir quem está lá embaixo correndo. E quem está lá embaixo é que ganha o prêmio. Quem está cumprindo a regra e correndo a carreira é que vai ganhar o prêmio. Quem está na arquibancada só está lá. Vai, 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 vai. Pensa aqui comigo, imagina um atleta de uma competição olímpica, passou 4 anos. Quem aqui já assistiu às Olimpíadas? Acredita que alguma prova? Você assiste lá qualquer competição. Às vezes, eu vou citar o exemplo das Olimpíadas, porque é uma preparação um pouco mais extensa, né? Tem esportes lá que o cara passa, a pessoa, o homem ou a mulher, passa 4 anos se preparando para uma prova que vai durar alguns segundos. Agora pensa aqui comigo, ele se preparou vários anos. E aí quando ele chega na hora de competir a prova, tem uma regra. Por exemplo, lá, os 100 metros livres lá de corrida, ou de natação, tem uma regra, tem que esperar a largada para poder sair. Pensa lá, 4 anos se preparando, aí está lá pronto na marca, aí o árbitro lá, o juiz lá, vai, as suas marcas, aí o cara se prepara, aí antes do PAN, que libera para eles correrem, o cara sai na frente, o que é que acontece? Ele queima a largada, não cumpriu uma regra estabelecida, 4 anos jogado fora, ele é eliminado. Não quer saber, mas peraí, eu passei 4 anos. Não, mas ele precisava correr conforme as regras. Porque se não cumprisse as regras, ele se encontra desqualificado ou desclassificado. Ou você não lembra que a Bíblia diz que muitos já chegarão diante do Senhor naquele dia e dirão: mas Senhor, em teu nome eu expeli demônios, em teu nome eu curei enfermos. E ouviu dele dizendo: eu não vos conheço. Na verdade, ele não está falando que não conhece a pessoa. Ele está falando: eu não conheço essas suas obras, porque você fez tudo isso, mas não fez em conformidade com as regras. Mas pastor, então mesmo que eu esteja correndo fora da regra, as pessoas podem ser curadas através da minha vida, as pessoas podem ser salvas. Pode, irmão, sabe por quê? Porque Deus tem interesse em ganhar todo mundo. E a sua conduta não vai fazer com que a bênção daquele irmão seja impedida de ser alcançada. Porque Judas, com todos os erros, Jesus não tirou ele do meio dos 12. Foi ele que saiu correndo, depois de ter traído. Jesus já sabia que ele era o traidor, sabia que ele não estava correndo segundo as regras, e mesmo assim deixou ele no meio de todo mundo. Não virou para isso aqui, você está aqui, ó, vaza. Mas foi ele que saiu. Sabe por quê? Porque ele percebeu que o prêmio precisava correr conforme as regras. E ele estava andando fora dela. Não sei se já aconteceu com você, isso já aconteceu comigo. Eu fui para uma festa, para um evento, onde eu não sabia que era chique, e fui vestido esportivo. Não sei se já aconteceu com você, de você chegar num ambiente onde está todo mundo caracterizado de algo, você chega lá, ops, houve um equívoco. Você se sente o quê? Um peixe fora d'água. E o que é que muito provavelmente acontece? Rapaz, vou ficar aqui não, só eu que estou aqui assim, eu vou sair. Está todo mundo arrumado, todo mundo sei o quê, e eu aqui de bermuda, de chinelo. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem regras, tem normas no reino. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo assim: a Bíblia não é um livro de regras. É verdade, a Bíblia não é um livro de regras, mas ela é um livro de princípios. E existem princípios nela que precisam ser cumpridos, porque se foram estabelecidos por Deus, Deus não colocou lá à toa, por falta de opção, ou porque não tinha o que escrever. Ele colocou porque Ele sabia a necessidade que eu e você precisávamos cumprir eles, para que nós pudéssemos ser bem-sucedidos e efetivos naquilo que Ele nos chamou para sermos. Porque se lembra do que eu falei, se as pessoas estão olhando para os filhos do pastor, imagina para os filhos de Deus. Quem aqui é pai e mãe e tem filho pequeno, sabe o que é que eu estou falando. Quando o menino começa a fazer alguma trela, alguma coisa, a primeira pergunta que faz é: tem mãe não? Cadê o pai desse menino? É assim ou não é, gente? É verdade.
Eu vou falar porque quando o João Pedro era menorzinho, que ele ficava lá correndo, o Moisés lembra disso. E, meu irmão, virado, meu irmão, correndo. Um dia o João Pedro pegou um enroladinho de salsicha, deram um enroladinho de salsicha para ele, João Pedro menorzinho. Ele foi dar, e a gente já tinha falado com ele saindo de casa. João, não pode correr na igreja. João, não pode correr na igreja. Aí eu virei para ele e falei assim, João, mas por que é proibido? Não é porque Deus não gosta, mas o que você está fazendo, Deus não gosta, em desobedecer. Menino, naquele dia, ele correu, inventou de correr. Com enroladinho de salsicha. Meu irmão, ele trupicou. Ele voou, no outro prédio, ele voou. Ele deu com a cara na cadeira. O enroladinho da salsicha não saiu da mão de jeito nenhum. O gordinho da lancheira, purinho, igual o Ronilson falou. Rapaz, ele caiu com o enroladinho na mão, assim, pra cima. E bem, com a cara inchada, mas o enroladinho de salsicha não largou, não. Mas por que eu trouxe esse exemplo? Irmãos, quando a gente não quer andar em conformidade com as regras, a gente machuca. Ah, foi Deus que colocou o pé para cair? Não, a gente cai sozinho. Deus não atira o pé na manga, não. A manga cai quando ela está podre. Já viu que todo mundo só quer pegar a manga madura? Só dá para pegar no pé se a manga estiver pouco madura ou verde, porque se ela já estiver podre, ela cai sozinha, não precisa ninguém buscar. A desobediência faz a gente cair sozinho. Sabe, nessa igreja aqui, existem princípios para a gente correr a carreira que Deus nos chamou. Nós estamos no ministério, irmão, que não é aleatório. Ah, chega e sai correndo, igual um bando doido. Abre a porteira e sai a boiada toda correndo. Não, tem normas. Tem ordem, tem decência. Tem critério. Mas também tem espaço para todo mundo que quer crescer, que quer desenvolver o seu chamado. Tem chance, irmão. Nós somos uma igreja que damos oportunidade para todo mundo desenvolver o seu chamado. Só que não é do jeito que você quer, no tempo que você acha que quer, e fazendo da forma que você acha que deve ser feita. Como dizia minha avó, está achando que aqui é a casa da mãe Joana? Quem aqui já ouviu isso de vovó, de mãe? Fala muito isso. Minha mãe fala, está achando que aqui é o quê? A casa da mãe Joana, né? Diz, é nada, a mãe Virgínia minha. Ela disse, mas não é a zona não, aqui não. Quando a mãe diz isso, é o quê? Ei, pera aí, aqui não é a bagaceira não, aqui tem ordem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, nessa igreja tem pastor. Nessa igreja tem um líder. Tem um anjo sobre a igreja. Tem uma unção nessa igreja, irmãos, pastoral. Tem um cuidado sobre essa igreja. Tem um zelo sobre as vidas. Nós não estamos aqui todo mundo solto, a banda voou, não. Você não está aqui como pipa voada, não. Já viu pipa voada quando acaba a tora, a pipa vai embora, ninguém sabe de quem que é, já está todo mundo correndo atrás. Não, você não está aqui assim solto, não. Nós temos princípios. Somos um ministério de valores. Somos um ministério, irmãos, que temos características próprias. Somos verbo da vida. Nós somos da palavra da fé. Nós temos essa visão impregnada dentro de nós. Essa palavra que Deus colocou no coração, essa visão que Deus colocou no coração do irmão Reagan, que o pastor Bud trouxe para o Brasil, que o apóstolo Guto hoje dá continuidade a essa visão. Nós temos uma visão. Nós somos um ministério. Nós somos uma única igreja em vários prédios diferentes, espalhado por todo o mundo. Nós somos muitos, irmãos, mas somos apenas um. Essa é a visão do ministério nesse ano. Somos muitos, mas somos um. Nós somos vários departamentos nessa igreja, nós temos vários departamentos diferentes, mas somos uma só igreja. Nós temos vários líderes, mas a gente só tem um pastor. Eu aprendi isso, irmãos, no início da minha carreira ministerial.
eu não sou pastor auxiliar da igreja, eu sou pastor auxiliar do pastor da igreja. Eu não auxilio a igreja, eu auxilio a visão que está sobre o coração do pastor. Não estou aqui para ser, eu não posso falar, irmãos, como pastor, eu não sei nem porque que eu estou falando isso, mas eu estou falando. Eu não posso falar como pastor auxiliar ou como ministro da igreja, em nome da igreja. Só quem pode falar eu quero agradecer a vocês em nome da igreja. Quem deu essa autoridade? Porque Deus deu essa autoridade só ao pastor da igreja para falar em nome dela. Eu não posso nem agradecer. Eu queria agradecer aos outros. Você pode agradecer no seu nome, pode agradecer em nome da sua esposa, em nome do seu filho. Olha, o pastor Fabrício pediu para eu agradecer a vocês. Então eu quero transmitir aqui o agradecimento, pastor. Mas eu queria agradecer em nome da igreja. Eu não tenho essa autoridade. Não está debaixo de mim eu não tenho essa legalidade para fazer isso. Se eu tentar fazer isso, eu me coloco fora do que é legal para fazer. E teve alguém que se colocou fora antes de mim. E a gente sabe o que aconteceu com ele quando estava no céu. Ele voou de lá de baixo, largado, tampado de lá de cima para baixo. Deu para escutar o vento do ar-condicionado. Oh, glória. A gente precisa entender isso, irmãos. Significa que só o pastor tem a visão para a igreja? Para a igreja é. Mas Deus não pode falar comigo, não? Pode falar sobre sua vida, seu negócio, sua empresa, sua família, sua casa. O que é que Deus pode fazer? Ele pode inspirar você a poder aconselhar o seu líder no departamento, os pastores da sua igreja. Desde que o pastor te dê essa posição de conselheiro também, porque aí ele vai te dar a autoridade e a legalidade para isso. Mas porque Deus falou comigo para fazer assim na igreja. Ei, calma, segura. Calma, moreno, você não é assim. A gente precisa tomar cuidado com isso, irmãos. Sabe, eu estou falando isso nessa noite e eu acredito que pela inspiração do Espírito, para a gente, porque, sabe, a gente tem declarado, a gente tem falado sobre entrarmos num tempo, numa fase, numa estação gloriosa, onde vamos viver, temos visto acontecer, temos visto pessoas chegarem, mas a gente não pode inchar, a gente tem que crescer. Existem certas coisas que, uma árvore frutífera, que está dando frutos apropriados, a própria palavra diz que existem certos momentos, que o agricultor, que Deus vai lá e próprio poda ela, para que a gente possa continuar dando os frutos. Não significa, irmãos, que quando eu e você somos orientados, exortados acerca de algo, não é que Deus está nos cortando, não. Porque se fosse para cortar, irmãos, Deus não orientava, não. A Bíblia diz que o que está dando fruto, ele não pode, ele só corta e joga fora. Mas aquele que está dando fruto, ele vai lá, orienta, melhora ainda a aparência. Quando eu estive no Japão, eu vivi uma experiência, aprendi algo maravilhoso. Sabia que aquelas árvores bonsai é uma árvore comum, qualquer. Qualquer árvore pode se tornar um bonsai. Não é uma árvore específica, é um tratamento que se dá a ela. É o tipo do jarro que coloca, o tamanho do jarro, a possibilidade que permite naquele jarro dela desenvolver, ela não cresce dentro daquela estrutura, e o tipo da poda que vai se fazendo. Por ele podando, ele vai se tornando uma árvore específica. E por incrível que pareça, ela recebeu tanta poda, se torna a árvore mais valiosa que existe no mundo. E olha só que coisa extraordinária. Você não pode trazer de lá para cá, não, é proibido. Uma árvore que Deus vai podando no reino, não consegue ser tirada de lá, é proibido. Que está no reino, frutificando, é própria de lá. Então, como igreja, irmãos, a gente precisa crescer nisso. Meu desejo é que todo mundo, depois da igreja, pudesse ouvir essa mensagem no YouTube, a gente poder amadurecer nisso. Eu amadurecer nisso, você amadurecer, nós amadurecermos juntos. Você está falando isso, Tarcísio, porque você está perfeito? Claro que não. Existem áreas em mim que precisam ser melhoradas? Existem, claro.
Você é perfeito? Não. Tem muita coisa que eu preciso ajustar. Hoje eu estou na fase igual Paulo falou quando ele falou a primeira vez para Timóteo. Eu não alcancei a perfeição ainda não, mas estou correndo para trás dela. Esqueço das coisas que para trás ficam e vou seguindo para o alvo. Lá na frente, daqui a uns anos, eu vou querer poder dizer: irmãos, eu posso falar isso sem medo de ser feliz, com propriedade. Se você está disposto a abrir mão da sua vida, das suas coisas, dos seus planos para seguir o que Deus chamou para você, estou fazendo isso. Minha família inteira está fazendo, porque quando a gente decidiu ir para os Estados Unidos, irmãos, você acha que a gente queria? Não, Thaís menos ainda. Thaís não queria de jeito nenhum, antes da gente casar ela já dizia. Eu também nunca tive vontade, nunca quis. Mas quando Deus colocou no meu coração, eu sempre aprendi uma coisa, eu disse: rapaz, no que se diz respeito ao que Deus chamou a gente, é melhor a gente se render logo, porque ficar resistindo dá trabalho. Já pensou tentar resistir a Deus? Olha só que cena. O soberano de todo o universo, você tentando resistir a Ele, olha que... Não dá, irmãos, não cabe, não é compatível. Então que a gente esteja disponível, disposto a abrir mão para viver o que Deus tem para a nossa vida, conforme as regras, conforme a norma estabelecida. O que está escrito na palavra são os princípios que eu e você precisamos seguir. Para encerrar, eu quero dar esse último exemplo. Quem aqui já assistiu a Maratona de São Silvestre? Maratona de São Silvestre é um exemplo maravilhoso para isso que eu quero dar. Você já assistiu ela, acontece todo dia 31 de dezembro, no final do ano, lá em São Paulo. Nessa maratona é uma das maiores corridas do mundo, o maior público, tem de tudo correndo ali. Tem um atleta profissional, tem um atleta amador que corre periodicamente, e tem um patati patatá correndo também. Quem já assistiu sabe o que eu estou falando. Tem um cara que vai todo fantasiado, com cartaz, Galvão, filma eu, mãe, estou na Globo e tal, todo fantasiado. Sabe de uma coisa? O ponto de largada e o ponto de chegada, para todos, é a mesma coisa. É o mesmo. O que é que determina quem vai correr conforme as regras? Quem se preparou para correr? O percurso não é mais curto para um ou para outro. Só que tem gente que chega primeiro, porque ele se preparou conforme as regras. Ele correu conforme as regras e ele chegou mais rápido do que quem estava fantasiado. E muitas das vezes fica parado no meio do caminho. Eu fui correr, recentemente comecei a fazer essas experiências. O Moisés já está rindo já, porque o Moisés viu. Teve uma maratona aqui em Juiz de Fora. Thaís, Moisés e várias outras pessoas lá foram correr a corrida de 10 km. Tinha uns atletas profissionais. E eu fui numa iniciante de 3 quilômetros. Mas é uma vitória. Vai. Só correr no videogame, você está rindo, 3 quilômetros, vai lá correr. E eu fui lá, tal. Olha o Moisés rindo. Aí eu cheguei, pastor, e eu correndo, e eu estou aqui, ó, eu e a Renata, só no trotinho. Quando eu olhei, irmãos, vinha o pessoal da elite, os que saíram primeiro, a galera voada. Faltava mais ou menos uns 100 metros para mim. Não vou perder a chance, pai. Só que eu estava correndo 3 quilômetros, eles estavam correndo 10. E eu aqui, ó, quando eu olhei, meu irmão, quando eles vinham atrás, eu aqui, o gordinho deu gás. Dei a vida, meu irmão. Quando eu cheguei, eu tenho uma foto no site da Prefeitura de Juiz de Fora de corrida. Lá na corrida Camilo dos Santos, não, foi do Bahamas. Na corrida do Bahamas, irmãos, a galera da elite chegando com a faixa e eu do lado. Quem olha na foto não sabe, porque o crachá aqui, o número, o meu era outra cor, o da elite era outra cor. Só que a faixa tampou. Não dava para ver, tá lá o gordinho no meio dos atletas, tudo magrinho, tudo profissional, e eu lá assim, ó. Ainda fiz cara de corredor, né, na hora. Corri minhas regras, corri nos 3 quilômetros. Mas corri, venci, cheguei lá botando o bofe para fora, a língua saindo, batendo no coração, coração batendo na boca, cada um fora do lugar. Mas foi. Agora, por que eu cheguei lá todo estrupiado? Porque eu não me preparei antes. Estou começando. Mas existem regras para correr. Eu tinha que sair da largada correta, eu tinha que fazer o percurso corretinho.
Então que a gente corra a carreira que está proposta para cada um de nós. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do Senhor em nós, pela sua palavra, por tudo que o Senhor é, que o Senhor representa em nossas vidas. Eu te dou graças, Pai, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso favor. Amamos o Senhor acima de tudo e queremos, Pai, vivermos a manifestação da sua palavra sobre nós. Te damos graças por isso, em nome de Jesus. Amém e amém.